E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala tá trazendo mais um vídeo comentado para vocês, pessoal. E nesse vídeo, pessoal, para a gente repercutir um pouquinho da vitória sensacional, extremamente importante que o São Paulo conquistou ontem frente ao Corinthians, no Majestoso, por 2-0, tá? Diante de quase 50 mil torcedores. Antes de a gente começar esse vídeo, peço muita ajuda de todos vocês para deixar o like, inscrição no canal e não se esqueçam também de me seguir nas redes sociais aqui abaixo desse vídeo. É super importante, me ajuda demais, tá certo, pessoal? Bom, vamos então falar um pouquinho sobre um jogo que era essencial. Eu acho que essa é a palavra que define a partida de ontem que o São Paulo conseguiu a vitória. Era essencial que o São Paulo vencesse o Corinthians. A gente tinha começado a rodada, se não me engano, na zona de rebaixamento, porque o Fortaleza estava vencendo, estava empurrando o São Paulo para a 17ª colocação. Só que o Nestor, né, cria de Cotia, fez a boa e conseguiu empatar e deixou o Fortaleza lá embaixo, beneficiando o São Paulo indiretamente, tá? E vamos lá, pessoal, falando sobre o jogo, ontem o São Paulo de fato provou a intensidade que o Crespo tanto queria no time, né? A gente teve alguns sustos ontem na partida, não digo no decorrer da partida, mas antes dela, né? Que foi o primeiro, a questão do Enzo Dias, ele tinha sido cortado momentos antes da partida por conta de problemas estomacais. E depois, no decorrer da partida, tivemos a perda do Oscar, acho que com 15 minutos. E o que foi mais assim impactante foi que a galera viu que não teria mais condições do Oscar continuar, porque ele acabou sofrendo uma lesão, acho que na queda ali, da disputa de bola com o jogador do Corinthians, acho que foi no quadril, se eu não me engano. E aí a torcida murchou, falando, não, cara, se não bastasse o Enzo Dias, o Oscar vai sair, a gente vai perder a criação, o que vai ser do São Paulo, tá? Parecia que era notícia atrás de notícia ruim de São Paulo e a gente imaginava que pudesse ser mais um dia daqueles de sofrimento pelo lado tricolor. Mas não, galera. São Paulo conseguiu reverter essa situação adversa, né? O Alisson teve que entrar em campo, teve que fazer uma função que até um tempo atrás, em tempos de Grêmio e Cruzeiro, ele fazia, mas só que no São Paulo acabava não conseguindo desenvolver com uma certa tranquilidade, né? Só que ontem, pessoal, o São Paulo jogou o que tinha que jogar. Foi melhor que o Corinthians do início ao fim. Teve o Wendel jogando muita bola, ele estava devendo desde sua chegada, mas ontem conseguiu fazer uma excelente partida pela ala esquerda, sabe, gerando grandes transtornos ali para a zaga do Corinthians e conseguiu fazer um passe para gol, tá? Um excelente passe. E isso, antes disso, contou ali com o primeiro gol do passe do André Silva para o Luciano fazer um belo gol cruzado. Na segunda, o Luciano mais uma vez fazendo gol com o passe do Wendel, sendo decisivo em mais uma partida. E a gente sabe, galera, que o Luciano, ele é um cara decisivo, mas quando joga no lugar que tem que jogar. Somente o nosso queridíssimo Zubeldia ali não conseguiu enxergar. O que colocava em xeque só quero como treinador, porque o cara não conseguir enxergar o óbvio, para mim, é não entender de futebol. Mas, enfim, águas passadas, ontem o Luciano conseguiu jogar na sua posição mais uma vez. Já tinha feito uma excelente partida contra o Bragantino, fez ontem com 2 gols, sendo decisivo na vitória do São Paulo. E o que me deixa bastante otimista nesse São Paulo de Crespo, pessoal, é essa intensidade que de fato o Crespo conseguiu implementar desde o jogo contra o Bragantino. São Paulo teve ali alguns momentos que acabou gerando a questão do empate, mas foi um time bastante reativo, um time bastante intenso. Foi um time que ontem, principalmente, desde o primeiro gol, foi tentando fazer o segundo, como aconteceu, o terceiro e por aí vai. Então foi um time que não fez o gol e começou a recuar, não começou a se retrair esperando o adversário, não. Foi um time que, mesmo depois do segundo gol, continuou em cima do Corinthians e só não fez outros gols ali por falta de pontaria e tudo mais, mas foi intenso do início ao fim. E o que me deixa outro ponto bastante otimista é a questão que o Crespo consegue recuperar alguns jogadores que estavam até então meio que descartados. Como o caso, por exemplo, do Bobadilla. É um cara que jogou muito bem contra o Bragantino, jogou muito bem ontem também, foi dono do meio de campo, juntamente com o Marcos Antônio, que fez mais uma excelente partida. Porém, algumas ressalvas com o Marcos Antônio é a questão da sua confiança extrema em alguns momentos, alguns passes ali que não deveriam ser feitos, que quase ali gerou alguns momentos de perigo para o time do São Paulo. Mas, no geral, foi muito bem. O Wendel, mais uma vez, é uma excelente partida. O trio de zaga ontem não tenho o que falar. Eu achei que o Ferrares fez uma excelente partida, diferentemente do que foi no jogo passado. O Arboleda, Alan Franco também são caras que colocam, por exemplo, o Memphis Depay no bolso. Nem jogou ontem, tanto que no segundo tempo acabou sendo descartado. O Cedric é um cara que ainda inspira certa desconfiança. Não comprometeu defensivamente, mas pouco apoiou ofensivamente. Errou todos os cruzamentos que tentou.
tá? Infelizmente é um cara muito limitado, mas que no aspecto defensivo jogou muito bem, tá? O meio de campo já falei com o Bobadilha, o Marcos Antônio. O Alisson achei que fez uma partida bem bacana, girou muito bem a bola, bons passes mais precisos ali. Não é de fato a função que ele exerceu no São Paulo, então a gente tem que dar um crédito gigante para ele. Ele fez uma boa partida, tá? Bom, mais à frente ali tivemos também o Luciano jogando muita bola, foi decisivo, não tem o que falar, 2 gols, mais uma vez no Corinthians, e ele acaba sendo uma pedra no sapato do time corintiano. O André Silva fez uma partida ok, teve uma assistência, a gente tem que ressaltar isso. É um cara bem limitado, né, tecnicamente, né, um cara que não consegue ter os arranques, não consegue ter uma visão de jogo um pouco mais ampla, mas fez o arrozinho com feijão ontem e serviu o Luciano, tá? Para mim, de certa forma, um grande destaque foi o Wendel. Por quê, pessoal? Porque era um cara que estava devendo bastante, era um cara que acabou entrando numa bucha, porque é um cara que não estava sendo cogitado para começar jogando, mas ele assumiu a bronca. Então, méritos dele, sim, mas acho que é méritos também, principalmente do Crespo, de entregar uma confiança a mais para ele, isso é muito importante. Então, assim, a gente tá com o elenco muito enxuto, então o que a gente mais precisa é de jogadores com confiança, é de jogadores dispostos e com essa intensidade que o Crespo vem falando. Então, desde a chegada do Crespo, o Bobadilha vem crescendo de futebol, o Wendel fez uma excelente partida, acho que isso passa pelas mãos do Crespo ali, de entender um pouquinho o jogo do Wendel, tá? Marcos Antônio também já vinha numa boa também, antes do Crespo. Enfim, é um São Paulo que eu acho que dá pra gente sonhar com algo maior do que lutar pela zona de rebaixamento. O São Paulo pode não ter o melhor elenco, mas não é um elenco para brigar por rebaixamento ou por permanecer na Série A. Acho que é muito além disso. Eu acho pelo menos ali entre um top 7 ou 8 ali, teria que ficar esse ano, porque é um time que não tem elenco para ficar brigando lá embaixo, tá? Muito pelo contrário. É bem verdade que a gente tem os principais nomes do time incógnitas esse ano, né? Lucas praticamente não jogou, Oscar também não, teve mais essa lesão, não se sabe quanto tempo vai ficar. Então, o Crespo vê em outros nomes a possibilidade de melhora do time, tá? E isso é muito importante. Ele conseguir ali ter jogo de cintura na escalação, conseguir tirar algumas ideias da cartola, porque isso vai ser importante por elenco enxuto que o São Paulo tem. Tivemos ontem também a estreia do Tapia. Eu acho que é um jogador que mostrou que é bem limitado também, pessoal, mas é aquilo. Limitado a gente tem vários ali, mas se você tem um mínimo de vontade, um mínimo de esforço, dá para compensar de alguma forma. É um cara que deu 1 ou 2 chutes ali, tava com fome de querer mostrar futebol, e isso é muito importante também, tá? O São Paulo já vai ter um confronto direto com o Juventude nesta quinta-feira. Eu torço para que o Cruzeiro vença hoje nesse domingo o Juventude, pra gente ter um pouquinho mais de tranquilidade. Juventude é um adversário bem difícil, São Paulo não tem um retrospecto interessante com a Juventude. Tem do lado de lá o Gilberto, o ex-atacante, que é um cara que eu acho muito bom jogador. Enfim, mas São Paulo tem tudo para engatar uma sequência interessante, uma sequência de um arranque, né? Começou nesse sábado pelo Corinthians, pode continuar com o Juventude e vai ter um jogo no próximo final de semana contra o Fluminense em casa. Então, é um jogo dos 9 pontos que o São Paulo precisa para poder realmente ter uma tranquilidade maior na sequência do campeonato e poder disputar uma Copa do Brasil e uma Libertadores com um pouco mais de tranquilidade, tá? Então é isso que eu penso de tudo que está rolando no São Paulo. Eu acho que dá sim para a gente conseguir algo maior, né, do ficar lutando com a zona de rebaixamento. Bem que o Crespo poderia ter vindo antes, né? O Zubedi já não estava rendendo já há muito tempo, então talvez se ele tivesse um pouquinho antes, São Paulo não estaria nessa situação. Mas, águas passadas, espero que o Crespo consiga desenvolver um bom trabalho, como ele já deu um início, isso é muito importante, tá? Bom, pessoal, esse foi o vídeo, foi mais pra gente falar um pouquinho a respeito do jogo de ontem, um pouquinho mais leve, né, com toda certeza. Enfim, a gente tá falando hoje de São Paulo não na vitória, mas na vitória porque a gente também merece estar um pouquinho feliz. Bom, se gostou desse vídeo, likezinho, inscrição no canal, não se esqueça também de me seguir nas redes sociais, super importante, me ajuda demais. Vejo vocês numa próxima, um forte abraço a todos, até mais e valeu!